Vamos lá para a nossa análise do capítulo 1124 de One Piece, por esse que vos fala, Matheus Joyboy. E esse é o nosso selo de conteúdo inteiramente dedicado ao One Piece, chamado All Blue. Para demais conteúdos de quadrinhos, confira o selo Elipse. Para conteúdo de jogos, confira o selo GameFeel. E assim por diante. No header aqui do nosso canal do YouTube tem todos os nossos selos de conteúdo e tem mais... Lá no Instagram tá mais plural, mas eu quero trazer pra cá também vídeos sobre diversos temas. Mas vamos lá, gente. O título do capítulo 1124 é Melhor Amigo, uma clara referência à situação do Borsalino, e eu tô maluco pra falar disso, então, sem mais delongas, vamos adiante. Temos a 12ª capa de Yamato, e Yamato já tá indo pra Kuri. Pra mim, ainda ia ter alguma capinha envolvendo Yamato e Denjiro em Kibi. Yamato ainda tá em Kibi, mas já tá nesse meio do caminho e tá ajudando a impedir o sequestro de uma mulher. E quem é ali atrás, o tal sequestrador? É um meme? A gente pode estar pensando que é alguém ruim, quando vê é o Kinemon. Vocês lembram que ali pela meiota de Egghead eu tava meio que desmembrando o capítulo e evidenciando as partes que o Oda trabalha, né, e que compõem a totalidade do capítulo? Bora fazer isso nesse 1124, porque eu achei incrível, velho. O Oda, com apenas 13 páginas, fez um ótimo capítulo em questão de ritmo. É um capítulo que eu teria juntado com 1123. Eu teria enxugado mais toda aquela exposição do plano do Vegapunk, aquela última cena, né, com os gigantes festejando. Pô, a gente tem basicamente a mesma coisa aqui no 1124. Então, eu acredito que com as 17 páginas, o Oda poderia ter feito um capítulo só, juntando as informações desse 1124 com o anterior 1123. Mas bom, vamos à estrutura do 1124, né? Temos 2 páginas para Vivi, o Apol e Morgans, uma página para o Sentomaru indo embora de Egghead, 3 páginas para a conversa entre Borsalino e Sakazuki, uma página para o Frank mandando um retcon do nível de periculosidade de Egghead. Temos aí 3 páginas para Lilith e Vegapunk vivo e 2 páginas para esse rumo a Elbaf. Então você vê, né? Poucas páginas o Oda consegue estruturar. Basicamente tivemos um pouquinho de entre sagas aqui nesse. Você pega a parte do Morgans. E o que é que teremos no próximo? Né? É interessante, porque esse capítulo 1124 ele termina de uma maneira que é terreno fértil pro 1125. Pode começar em Elbaf, pode ter entre sagas, pode continuar no Sunny e no Navio dos Gigantes. No início do capítulo temos um conversê entre Morgans e Vivi, pro desespero do Apol, né? Que a Vivi é ousada. Tá na casa do cara ali e peitando o Morgans, né? Mas o Morgans é muito ridículo, gente. Ele tá total naquele clima Nelson Rubens. A geração atual nem vai entender, né? Mas é aquele cara lá, acho que é da Rede TV. Eu aumento, mas não invento. O cara inventa pra caramba, né? O Luffy, assassino de Vegapunk, é pau, velho. Então você vê como o Morgans quer sensacionalizar em cima de todas essas notícias bombásticas, né? Pô, já teve o Barba Negra versus Trafalgar Law, Shanks versus Eustace Kid, que essa fala do Morgans também serve como um pouco de retcon, né? Interessante isso. E ainda tudo envolvido aí na transmissão do Vegapunk. E a gente sabe que ele vai mentir um tanto, né, na transmissão dessas notícias. E a Vivi até diz que ele é um mentiroso e diz: pessoas inteligentes não cairão nas suas mentiras. E mais uma vez eu me sinto abraçado pelo Oda. E nisso testemunhamos o Apol todo cagado, com medo, né, das reações da Vivi. Ô, Vivi, por favor, vamos maneirar, né? Que imagina, né? Tá peitando o cara dentro da própria casa, beleza que a casa do Morgans é também o escritório dele, enfim. O meio de transporte dele, é tudo numa coisa só, né? Mas o Apol tá com medo, porque beleza, ele pode voltar pra Drum Sombria, mas ele desconfia, não sabemos, mas parece que os astros anciões
sacaram que o Apol tava lá do outro lado e sabe das coisas. Então, é um alvo pra eles exterminarem, apagarem da história, né? O Apol viu demais. Mas será que os Astros Anciões identificaram, pô, é o Apol que tá lá fora? E aí vemos nessa página dupla, mas se você pega a divisão da página, né? A primeira dessa splash page é muito o Sentomaru indo embora. Eu até gostei muito, né? De como o Oda deixou o mar mais esbranquiçado ali na parte de baixo do quadrão maior da página, né? Pra gente identificar o que é um pontinho no meio do oceano é o Sentomaru indo embora de barquinho. Ele vai pra onde, gente? Alguém dê carinho pro Sentomaru, pelo amor de Deus. Daí vemos a gentil ligação de Sakazuki pro Borsalino. Era dele, né? A ligação nesses capítulos anteriores perguntando pra galera o que é que danado tá acontecendo aí? E aí o Borsalino vai falando, não, o povo tá todo dormindo, babando. Eu me lembrei daquele vídeo de Porta dos Fundos, do Deus. Errou feio, errou rude. Porque tem uma hora que ele fala, né, a Madre Teresa de Calcutá tava lá estribuchando, babando. Eu me lembrei nessa hora, velho. Enfim, e o Sakazuki faz uma pergunta pertinente. Tá aí, cadê o São Saturno? E realmente, né, ele tinha ficado em Egghead, encarando Emmet. Os demais Astros Anciões voltaram pro Castelo Pangeia em Marigeoise, no topo da Red Line. A gente explicou por quê, né? Quando eles vão embora. Mas e o Saturno? Cadê? O Borsalino até diz que vai deixar pros jovens, né, passarem um relatório pro Sakazuki. E aí, o Sakazuki pergunta, ô Borsalino, tu não tá levando demais na brincadeira, não? Gente, é aí que vem um dos maiores foras de One Piece, velho. O Borsalino já começa perguntando pro Sakazuki, você já matou o seu melhor amigo? Não é nem tipo, você já teve que matar o seu melhor amigo, não. Você já matou, é fato consumado, velho. E aí vem o flashback do Borsalino e do Vegapunk. Note que nesse vídeo, eu não tô chamando o nome do personagem Borsalino porque o Sakazuki tá se referindo a ele como Borsalino. Eu tô preferindo chamar o almirante pelo nome porque eu nunca vi o Borsalino tão humano desde que ele foi apresentado lá em Sabaody. E bate um orgulhinho muito grande porque a gente vem desenvolvendo há capítulos, há semanas, acho que sei lá, velho, desde o final do ano passado, ou início de 2024, sobre essa parada do Homem-Máquina e da Máquina-Homem. O Kuma é uma Máquina-Homem. Ele foi reprogramado, ele perdeu suas memórias, ele era pra ser uma máquina obediente e ele teve o ímpeto de salvar sua filha nos cafundó de Judas. O cara tava lá em Kamabaka com os revolucionários e foi lá viajando, enfrentando tudo, velho. Bateu até em Marigeoise, passou pelo Sakazuki e chegou em Egghead, né? E do outro lado, temos aí o, agora sim, Macaco Amarelo, que é uma máquina, é um homem-máquina, melhor dizendo. Porque ele é 100% humano, mas obedece tão cegamente às ordens do sistema que ele está inserido, ele gosta daquilo, ao ponto que ele matou o melhor amigo dele, velho. Então, como é que você não se questiona? Qual é o crime do Vegapunk? É estudar? Por que ele não se volta contra seus superiores, pô? Não, ele cumpre as regras mesmo que isso leve ele ao sofrimento que a gente testemunha nesse capítulo 1124. Eu acho que o seu Oda Eiichiro pode continuar desenvolvendo o Borsalino dessa maneira. Essa dualidade. Pô, eu tô cumprindo a minha função enquanto almirante macaco amarelo, mas eu também fico triste por certas ações que eu preciso cometer enquanto Borsalino, enquanto ser humano. Será que vai ficar por aí? Eu tô achando que isso é uma dica valiosíssima de que certos personagens podem se voltar contra o governo e o Luffy e as demais pessoas que também forem contra o governo arranjarem aliados temporários. Não é que eles vão ficar amiguinhos, vão fazer um piquenique. Não. A gente sabe que tipo de situação isso pode causar, né? Tipo em Marineford, que tava lá Crocodile, Jinbe antes de entrar no bando.
sabe? Todo mundo lutando junto, o Empório Ivankov, Barba Branca, vê que combinação loucona, né? Crocodile até queria matar Barba Branca, pô. E no final esqueceu a situação, vamos lutar aqui que eu não quero que a Marinha siga fazendo o que quiser do jeito que quiser. Então, Borsalino pode pensar assim, né? E tem outro parâmetro também nesse próprio arco de Egghead, que é Lute e Kako. Quando o Lute pergunta para o Marcus Martin no modo Itsumade para poupar o Kako, ele diz, eu vou ver, mas não me garanto não, porque eu não ligo para inseto, né? E o Kako também fica todo choroso quando libera a Stussy, né? Já que você me libertou, eu também não vou fazer nada, mas corre que quando o Rob Lute chegar, eu não sei o que é que ele vai fazer. Então eu acho que são personagens que, pô, pode se juntarem ali nos Vingadores Ultimato, que será o final de One Piece, contra os Astros Anciões e em Nerona, os Cavaleiros Celestiais também. E a fala do Borsalino, ela traz uma catarse muito grande, pelo testemunho, né, que a gente vê, o lado humano do personagem, mas também é um fora que todo mundo queria poder mandar pro Sakazuki, né? Que o Borsalino diz, se eu tô levando meu trabalho na brincadeira, já que você tem tempo pra duvidar, vem cá ver a situação com seus próprios olhos, seu moleque desgraçado. É interessante, né? O tom de superioridade, senpai, kouhai, do Borsalino em relação ao Sakazuki. Por mais que o Sakazuki seja almirante de frota, o Borsalino é mais velho e bota uma banca ali, né? Ao ponto que o Sakazuki percebe que passou do ponto e diz, foi mal, irmão. Pois, tá no inglês, tá no espanhol também, esse brother, esse irmão. É muito interessante você ver que um genocida, e o Sakazuki permanece com aquela personalidade que vimos em Ohara, ele sendo um pouquinho humano com um companheiro de profissão que ele respeita, né? Pra você ver o quão tenso foi esse diálogo aí. E aí, a gente percebe que também teve uma camada, um resquíciozinho de humanidade vindo do Sakazuki, né? É legal que o Oda começa a desenhar uma área cinza pra ele. E aí tem toda aquela teoria de que Hibari da Sword, que é apaixonadinha lá pelo Kobe, ela fala num dialeto no japonês, e aí fica lost in translation, né? Se perde nas traduções, que ela fala muito parecido com o Sakazuki, que é um dialeto meio que de Yakuza, e isso faz leitores especularem que a Hibari seja filha do Sakazuki. E aí, se algo acontece com ela? Se o governo faz algo com a Hibari? Principalmente ela estando na posição que está, na Sword, já tá com a carta de demissão quase que assinada lá, né? Uma parada dessa. Então, o Garp mesmo hesitou quando o Luffy tava indo pra cima dele e ele não deu um soco no Luffy lá em Marineford. Então, eu acho que o Oda, ele tá movendo umas peças que faz a gente vislumbrar um futuro interessantíssimo pro Borsalino, mas também pro Sakazuki. No navio dos gigantes, o Frank, ele assume o papel de mestre do recap. Ele vai trocando uma ideia lá com o Jinbe, né, que tá no timão. Quer dizer, o Jinbe tá no timão? Né, que tem uma galera que tá no Sunny, né? O Sunny tá velejando em paralelo ali ao navio do gigante. Só que o papel do Frank é fazer um resumão, mas não é bem um resumão, é topificar o nível de periculosidade de Egghead. Então a gente tem citações de que veio ali um Astro Ancião, Cip Zero, Almirante, Serafins. Pô, foi um milagre a gente ter escapado daqui, né? Desse arco que foi meio que um espelho de acontecimentos de Sabaody, né? Ainda mais com os personagens envolvidos aí, né? Sentomaru, o Macaco Amarelo, etc. E aí, bom, rola esse retcon aí, né? Mas eu entendo, eu até gosto disso, porque eu vejo um carinho, uma preocupação do Eiichiro Oda com os leitores mais casuais. Eu sei que eu tenho um caráter enciclopédico com One Piece, mas não é todo mundo que tem. Então é legal, né? Pô, a galera pega o capítulo 1124, o bonde andando, tô empolgado pra ler Elbaf, vou começar desse capítulo, e aí chega o Oda relembrando o que é que acabou de acontecer. Então, pô, pode até gerar um interesse na galera que, sei lá, pulou Egghead. Tem tanta gente esquisita, né, gente, que pula do East Blue pra Egghead. Então, fica aí, né, o elogio ao Oda de situar um pouquinho os seus leitores. E o Zoro, velho, chatão pra cacete, hein? Não, gente,
insuportável. Insuportável. Dia difícil pra você ser fã do Zoro. Só adolescente deve curtir esse personagem, porque ele tá muito chato. Tá bebendo um saque, dizendo que o Luffy agora virou Yonkou, pô. Tá chorando pela morte de um velho. Não me venha querendo dizer que isso é construção do Zoro, não, porque é só o Oda mostrando que aquele rapaz boa praça lá do East Blue foi crescendo um chatão. Pelo menos nesse capítulo aqui, nessa cena, tá chatão pra caramba. E a Lilith acorda! E ela já recebe a notícia de que todos os Vegapunks, fora ela e a York, morreram. Então ela ouve toda a história, ela até pega no fone de ouvido dela, né? E aí desata a chorar, mas já parte pra outra. Ela tá com fome. E por que ela tá com fome? Ela mesma fala no capítulo, tem um balãozinho que é bem um detalhe, mas como ela foi desconectada da York, agora ela tem funções fisiológicas a cumprir com o seu corpo. Então ela sente fome, ela vai sentir vontade de beber água, ela vai sentir vontade de ir no banheiro, que era a função para a York, né? E aí eu fico me perguntando que a York também vai ter que ter a função de todo mundo, né? Meio que ficou pesado pra ambas, né? E o Luffy, gente, tá triste com a notícia da morte do Vegapunk. Ele tá tão triste que tá comendo pouco. Só 5 cachos de uva. Aí, o tamanho de uma uva dos gigantes é o tamanho desse quarto aqui. Pelo amor de Deus, velho. Lilith entende o porquê do Luffy tá desse jeito. Porque ela ouve a história pela perspectiva dos Chapéus de Palha. Mas pela perspectiva deles, dos Vegapunk, todos estão vivos. Então é uma surpresa pra todos que estão ali ouvindo isso, né? Porque assim, gente, se o cérebro do Vegapunk tá lá no Punk Records, em funcionamento, Lilith e York também estão funcionando aí, é como se o Vegapunk tivesse em coma. Eu sei que o laser do macaco amarelo, e eu tô chamando ele assim porque tô relembrando do momento em que ele tava máquina cumprindo a função, a missão. Eu sei que o laser dele faz um oco no Vegapunk, mas o Rob Lute também fez um oco no Sentomaru e ele tá indo de barquinho aí, todo choroso, sim, mas ele sai de Egghead vivo. Então, não é o tipo de ferimento que em One Piece é morte certa. Então, o cérebro dele tá em funcionamento. Eu creio que o Vegapunk tá tipo num coma e que ele pode até voltar em Elbaf pra ficar por lá mesmo, quando os Chapéus de Palha partirem de Elbaf para o próximo arco, sabe? E é muito louco você não conseguir imaginar ainda qual será o arco depois de Elbaf, né? Porque já na meiota de Egghead, o Vegapunk falando tanto, falando de Soul, da galera de Elhara, já dava pra você se ligar que Elbaf viria aí. Mas e depois de Elbaf? Mas calma que a gente nem chegou em Elbaf, né? Já tá pensando depois. Calma com a ansiedade! E aí, gente, eu acredito que da mesma maneira que o Vegapunk Stella pode voltar Shaka, Pitágoras, Edson e Atlas, porque estão tudo no HD da Lilith aí. É questão de reconstruir, sei lá como é que se dá essa tecnologia de você separar as paradas, né? É tipo você pegar, dividir em pastas mesmo, né? Necessidade fisiológica, bota pra, deleta, joga pra um HD externo e deleta do PC. Então acho que vai ser por aí, né? Que vão ressuscitar a Shaka, Pitágoras e a galera. Sei que o Luffy fica felizão quando entende que todos os Vegapunks estão vivos, sob uma perspectiva, mas estão. Se anima pra finalmente ir pro churrascão, né? A festa. E é engraçado, né? Que o gigante cozinheiro vem trazendo umas travessas, um churrascão de tubarão, né? Dory e Brog alimentaram o Luffy com uma carne de tubarão lá no meio de Egghead. A Robin tá feliz, né? Abraçando o Chopper porque vai ver o Jaguar de Soul. E, pô, gente, o Jaguar de Soul, ele apareceu ali entre os capítulos 390, 400, né? Quanto tempo, bicho. Quanto tempo. Isso a gente tava onde? Isso era o quê, velho? 2003, 20 anos da vida real que ele apareceu, pô. No mangá de One Piece. Vê que doideira. E, bom, em Elbaf está... A gente vê uma silhueta dizendo, venha. Aparentemente, está esperando o Luffy, né? E aí, especulações bombando, né? Quem vocês acham que é o dono ou dona dessa silhueta? Eu
vou partir pro campo de que eu acho que só pode ser macho. Essa pessoa aí. E aí vamos às especulações. Lá no Instagram, eu sempre abro uma caixa de perguntas, né? Que funciona como o nosso antigo SBlues. Então é a oportunidade de vocês me fazerem perguntas e eu respondo, né? Mas vocês que estão vendo isso podem fazer perguntas a hora que quiser no Telegram, né? Mas bom. Será que é o Loki, o rei dos gigantes? Só vou jogar essa assim. Será que é o Scopper Gaban, do bando do Roger? Pode ser ele, né? E ter algum papo legal. Lembrando que Elbaf, eu não creio que vai ter um mega antagonismo. No máximo uma parada tipo Jack and Zou. E esse sim, eu tava acreditando que Egghead teria 20 capítulos. Teve 60, né? 60 e poucos. Mas eu acho que Elbaf pode realmente ser mais curtinho e ser mais informativo, ser uma mega ponte com muitas informações pro próximo arco, mas claro, né, tem uns 20 capítulos aí, e isso, parâmetros da vida real, é metade de um ano. Acho que Elbaf, começando agora, né, em setembro, só terminaria lá em fevereiro, março do ano que vem, de 2025, né, no caso. Eu acredito que também pode ser Hanafuda. Pra quem não sabe, gente, o Oda revelou na SBS, que é a seção de perguntas e respostas dos volumes encadernados, ele revelou na SBS do volume 109 sobre o Eishi Chibukai que o Portgas de Ace derrotou, chamado Hanafuda. Esse Hanafuda, ele tinha uma característica que era o seguinte: ele colecionava frutos do diabo do tipo pré-histórico. Aí você vê, todo o bando do Kaido tem fruta pré-histórica, né? Kaido, Yamato, que não é do bando do Kaido, mas enfim, tem zoãs lendárias. Pré-histórica fica para os seus generais, né? King, Queen e Jack, e também os Tobiropo. E é legal, né? Porque você pode encarar o Hanafuda como um fornecedor pro Kaido. E ele pode até ter a fruta de Tiranossauro. E por ter perdido do Portgas de Ace, ele pode ser o homem da cicatriz. Lembrando que o Eustace Kid estava procurando por ele e se dirigiu para Elbaf. Então tem grandes chances de ser Hanafuda. Porém, pela silhueta, parece que tem um chapéu caça aí na cabeça dele. Chapéu caça, gente, é aquele chapéu típico, né, de samurai, meio pontudinho, né? É o chapéu do Raiden de Mortal Kombat. E o Ace aprendeu a fazer esse tipo de chapéu com a Kurozumi Tama em um ano. E ele presenteou o War Jr. com um chapelão gigante desse. Imagina o trabalho que deu pro Ace, né? E um homem misterioso usando um chapéu caça aparece na capa do capítulo 631 conversando com Crocus na Montanha Reversa. Esse homem misterioso tem um manto que, na versão colorida do mangá, tem uns tons claros e amarelos, claros e escuros de amarelo. E lembra muito a capa usada pelo Shiki no filme Strong World. Certo? Então, caramba, pode ser o Shiki. Claro, né? Se você vincula Shiki a esse homem misterioso do capítulo 631. Porque esse homem misterioso pode ainda ser outra pessoa. Mas sei lá, Shiki, Hanafuda, as minhas apostas estão mais por aí, né? E por falar em SBS do volume 109, o Oda tava falando do poder do Shiki, que a galera colocou um poder que o Oda não curtiu, e o Oda vai ter que usar no mangá, porque o Oda não gosta, ele tem uma regra que ele não gosta de dar poderes que você possa levitar tranquilamente. É o que acontece com o Shiki, mas agora ele vai ter que usar o poder no mangá. Então, né, vamos ver. É Shiki, é Hanafuda, é Loki, é o Scopper Gaban, é outro personagem. Quem vocês acham que tá esperando o Luffy em Elbaf? Jaguar de Soul não, né, gente? Porque ele apareceu de costas, descansando lá. O Oda já mostrou, foi bem expositivo em relação ao Jaguar de Soul. Então é outra pessoa. Pensem, vão pro Telegram debater e um beijo.